Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Juriscast, meus queridos entusiastas da tecnologia. Hoje temos mais um episódio para você e neste episódio vamos falar em específico sobre um tema muito legal e pouquíssimo conhecido para os advogados, que é o quê? Como obter e utilizar provas digitais de maneira assertiva e válida, para que você consiga ter o quê? Ainda mais argumentos técnicos válidos para enriquecer a sua argumentação e os seus processos. Para isso, a gente vai fazer o quê? Como de costume aqui no nosso Juriscast, nós chamamos um especialista. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber Alexandre Munhoz. Ele é fundador da Verifact, uma solução que permite o registro de provas digitais na internet de forma confiável, aderente aos princípios da cadeia de custódia. Ele é mestre em administração e trabalha com tecnologia há quase 25 anos, com conhecimentos avançados nas áreas de programação, cibersegurança, servidores Linux e outros, além de estar imerso no meio da inovação nos últimos anos. Então eu quero convidar vocês, entusiastas da inteligência jurídica, a receber junto comigo, com muito carinho aqui ao Juriscast, Alexandre Munhoz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir bastante aí para o tema. Legal, eu estou particularmente empolgado porque não é segredo que eu trabalho com tecnologia e também aqui na área jurídica. Mas os temas relacionados à tecnologia, temas relacionados, por exemplo, a marketing jurídico, são temas que não necessariamente os advogados dominam, digamos que na graduação ou até depois dela, obviamente estão aí dedicados à sua respectiva especialidade. Então, assim, quando a gente traz um tema um pouquinho complementar à prática jurídica, costuma ser um tema super legal. Então, esse, como tem a ver com tecnologia, a parte técnica do negócio, da obtenção de provas digitais e uso delas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque muitos advogados não sabem aí os limites de como isso funciona, como não funciona, e aqui a gente vai ajudá-los ao longo dessa conversa, beleza? Bom, antes da gente entrar aqui na primeira pergunta, se você está nos ouvindo, hoje, pela primeira vez, a gente vai tentar usar nossos belíssimos rostos também na versão do Juriscast que está disponível no YouTube. Então, se você prefere ou costuma acessar o Juriscast no YouTube, talvez você vai ter uma surpresa aí, vai estar vendo as nossas carinhas, se der tudo certo. Para quem acessa aí o Juriscast nas demais plataformas, como o Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, nada muda, o áudio está aqui e o conhecimento, acima de tudo, chega até você, como de costume, gratuitamente. Bom, vamos lá. Já dei as boas-vindas aí ao nosso convidado, à nossa audiência. Vamos para a primeira pergunta que eu separei, que, como de costume, eu gosto de fazer um tipo de alinhamento antes da gente aprofundar nos detalhamentos. Então, a coleta de evidências é uma prática tão antiga aí quanto o direito, E é essencial, se não obrigatória, para que a gente tenha a correta e eficiente prática da nossa profissão. Tudo sempre foi feito mais ou menos de maneira parecida, até o advento da tecnologia mudar esse nosso negócio de como provar ou como o que é possível utilizar como uma evidência válida. Então, antes de entrarmos aí na prática de como é hoje ou como pode ser hoje, eu gostaria que você desse um pouco de contexto para quem está na nossa audiência. A gente tem aí estudantes que às vezes não entraram de fato na prática, para saber, para falar um pouquinho sobre como é o procedimento atualmente, ou o que é mais comum atualmente para coletar, registrar evidências e com validade, E também, se possível, se existem nesses meios tradicionais limitações ou algum tipo de possibilidade, como você já vem trazendo aí, de melhoria.
Legal. Bom, primeiro que a prova digital, se você olhar para normas forenses internacionais e nacionais, ela segue alguns preceitos parecidos até com a prova física, né? A gente tem que ter aquela preocupação em tentar coletar o máximo de detalhes do possível daquela situação antes que ela se degrade. A gente tem a preocupação contra contaminações, né, sejam intencionais ou não. A gente tem que evitar esses tipos de interferência e depois a gente tem que tentar de alguma forma preservar aquilo que foi levantado, né, sem que haja interferências posteriores também. Detalhe importante, tem dois momentos de possíveis interferências, né, tanto quando está sendo realizado o trabalho de espelhamento, que a gente chama, quanto depois essa prova tem que se manter íntegra. E aí é bem comum o uso da cadeia de custódia, realmente você controlar todo mundo que teve acesso àquela prova ou não. No mundo digital é um pouco mais fácil você manter ela íntegra no posterior do que nas provas físicas. Mas eu acho que tem um desafio interessante assim, nas provas digitais. O primeiro é que ela é um mundo desconhecido para muita gente, que não sabe ainda em que situações é possível, em que situações não é possível você conseguir realmente chegar em algum lugar. Você tem mais dificuldade, às vezes, de identificar autores. Então, enquanto no mundo real você tem essas limitações físicas, né? Esse deslocamento físico que a pessoa tem que fazer, em algum momento ela pode deixar uma falha e ser identificada. No meio digital, existem muitas estratégias e recursos para tentar embaralhar a localização. Então, isso também torna um pouco difícil. Mas tem outra situação que é bem crítica, é que a tendência das informações se degradarem de forma mais rápida no meio digital é muito alta. Então, enquanto numa situação física, às vezes você tem alguns dias ali a tela se degradar sozinha, no meio digital um conteúdo pode ser apagado em questão de minutos, né? Então, às vezes você pode perder o acesso àquela informação, ela pode simplesmente deixar de existir se não for muito ágil, se não for muito rápido. E aí é um ponto interessante que a gente até tentou resolver com a solução, que é evitar a dependência de terceiros em determinadas situações, né? Sempre que há uma dependência de terceiros, a tendência é que você tenha um tempo muito maior para lidar com aquilo. E a gente não está falando de dispensar peritos técnicos, tá? A gente está falando, na verdade, de acelerar a primeira etapa da perícia, que é a coleta. A perícia depois ainda pode ocorrer no restante do material, mas é uma etapa muito crítica. Se a gente não acelera ela, se a gente não deixa ela muito rápida na mesma velocidade da internet, é possível que as informações se percam e aí você gera impunidade, gera vários problemas aí em cima disso. Mas é um desafio novo, a gente percebe o pessoal nos últimos 2 anos na área jurídica começar a falar mais sobre esse assunto, né? Conhecer mais o que é uma ISO 27037, e a gente tem esperança que o mercado consiga assim se alinhar no que é desejável, no que é suficiente para se trabalhar com provas digitais no meio jurídico. Pois é, para quem não chegou nessa discussão ou ainda não descobriu nenhuma solução tecnológica, acho que tende a seguir o modelo padrão, né? Ir lá no cartório, tirar uma foto de algo e tentar registrar no cartório, e esse procedimento também pode ter algum tipo de falha, né? Existe uma sobrevalorização da confiança no cartório com relação a provas digitais de um modo específico. Por quê? A gente usa muito uma analogia, né? Que se você não tem perícia técnica, a única coisa que você pode afirmar é que você viu. Se aquilo é verdade ou não, isso é outra história. Então, se você levar um tabelião num show de mágica, ele vai dizer que um coelho se materializou na cartola, que uma pessoa foi serrada ao meio e foi reconstituída sem deixar vestígios de dano aparente, e que ao final o mágico desapareceu do palco sem deixar vestígios. Então, o que se vê muitas vezes não é a realidade. E o meio digital é um show de mágica, de certa maneira, porque você consegue mostrar o que você quiser na tela, né? Você tendo um pouquinho de conhecimento, você muda o que a pessoa vê. Então, você levar hoje a um cartório para que ele veja e coloque num papel, além de poder ter sido fraudado ou contaminado, é uma situação que não dá detalhes suficientes para outra parte se defender depois, né? A gente fala de amplo direito de defesa, só que é muito difícil você fazer uma auditoria numa ata notarial com relação ao conteúdo que foi registrado. Você consegue até periciar para saber se a ata notarial foi falsificada ou não. Agora, se o conteúdo registrado ali
era realmente aquilo, fica um pouco difícil, porque não foram tomados cuidados necessários com as metodologias adequadas para se espelhar a situação, para se evitar contaminação ou fraude, e também não tem dados suficientes depois para uma perícia. Então, com todo o respeito à questão do papel do tabelião que ele teve até hoje, realmente a questão de autenticar documentos, essa habilidade de autenticar documentos foi transposta para a área digital sem uma avaliação um pouco mais profunda. Então é muito diferente você avaliar um documento e você avaliar o conteúdo digital em algum dispositivo. Se não há perícia técnica, se não há as metodologias adequadas, você não tem confiança de que aquilo veio daquela origem, de que aquilo veio daquele contexto, porque não há procedimentos que deem argumentos. A gente fala muito isso, né? Para você poder alegar determinadas coisas, são necessários procedimentos para se fazer aquilo. Legal. E eu tenho certeza que você foi trazido até aqui o Juriscast porque você é uma referência nesse modelo completamente digital de registro de evidências, né? Obviamente, com a Verifact, que é a empresa aí, a sua empresa, no caso. Sim. E eu sei também que, tecnicamente falando, advogados dificilmente têm o conhecimento técnico, né, que um perito terá. Porém, é legal a gente passar aqui, né, agora que a gente já entendeu como é que era antes, como é que a gente está acostumado a fazer e para onde esse mundo aí de captação e registro de provas está indo, é legal a gente conversar. Eu sei que são vários fatores e não tem problema a gente entrar em resumir cada um deles, porque eu tenho certeza que a audiência vai começar a entender um pouquinho melhor a parte técnica da coisa. Então, a gente falou desse modelo que está transitando, está sendo alterado por conta, né, dessa rapidez e efemeridade aí do digital. Então eu queria que, se possível, se você pudesse resumir de alguma forma, então como é que essas provas coletadas digitalmente, conforme vocês fazem aí na Verifact, como é que ela, mesmo sem passar lá pela vista do tabelião, lá pelo cartório, quais são os principais fatores que vocês utilizam para garantir que a prova, que a evidência seja válida em juízo? Legal. Eu até me esqueci de citar o primo feio da história, né, que é a print de tela. Sim. A print de tela hoje, se você buscar na internet Fake Chat Conversation, você acha pelo menos 40 sites que te ajudam a falsificar uma tela de WhatsApp, por exemplo. A maioria pode ser operado por uma criança de 9 anos. E aí, só a print, você tem uma dificuldade de perícia também. Então a print, a maioria das técnicas forenses na área de imagem são voltadas para a complexidade de pixels das fotos do mundo real, né? E a print não tem essa complexidade para ser avaliada. Você consegue ver um metadado técnico ou outro ali, mas é difícil ter algo conclusivo. Mas o que a gente descobriu com a Verifact? Primeiro, que o único caminho para a gente ter confiança nas provas digitais era primeiro através das técnicas forenses. Como disse, eram precisos procedimentos que espelhassem a situação digital, que prevenissem qualquer tipo de fraude ou contaminação do conteúdo, seja por um usuário leigo ou seja por um usuário muito avançado. A gente tinha que conseguir impedir que isso acontecesse. E no final, a gente conseguiu encontrar um recurso no Brasil que ele tem muita fundamentação, que é um braço da certificação digital. A certificação ICP Brasil, gerida pelo governo, né? Você tem a emissão de CPFs, CNPJs, e você tem um recurso chamado carimbo de tempo. O carimbo de tempo, ele gera uma prova de integridade e anterioridade de um documento. E ele faz isso de uma maneira também gerida pelo governo. E aí você tem essa imutabilidade, né, essa inalterabilidade, tal qual tem a blockchain, só que a blockchain usa outro princípio e ainda não é regulamentada no Brasil. Só que a certificação digital, ela se beneficia da MP 2200-2, né, inciso 2, que regulamentou a certificação digital no Brasil, e tem também o artigo 411 do CPC. Ele diz que outros sistemas de autenticação geridos pelo governo têm a mesma validade em tese que um ato de um notário.
Então a gente tem a certificação e o carimbo de tempo que também assume essa posição de autenticação de documentos, mas sempre lembrando que essa autenticação, entre aspas, é mais uma prova de anterioridade e existência, ou seja, aquele material existia naquela data, naquela forma. Agora, de onde que ele veio, ele é o que ele diz ser, ele veio de determinado contexto, e isso depende das medidas forenses que você aplicou ali nessa coleta. E o que a Verifact fez? A gente conseguiu pegar toda essa complexidade, métodos forenses, esse meio regulamentado no Brasil de autenticar um documento PDF, e conseguiu automatizar de uma forma que uma pessoa leiga em tecnologia consegue operar. Uma pessoa que está acostumada a navegar em site e WhatsApp, ela consegue entrar na Verifact e fazer um registro dessas provas digitais online, tá? É só online. Nesse caso entra WhatsApp Web, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, Skype, que tem uma versão web também, webmails de um modo geral, YouTube também pode ser registrado. Então a própria pessoa de qualquer lugar do planeta, desde que ela tenha um computador e internet conectada, ela consegue fazer a preservação dessa prova digital que esteja online, seguindo princípios forenses de uma forma que tem muito fundamento para você depois trazer em júri, no juízo, aliás. Aí tem um ponto interessante também, é que o pessoal costuma falar o que é válido e o que não é válido, né? Segundo o artigo 369 do CPC, qualquer coisa moralmente lícita e legal é válida, né? Então, qualquer coisa moralmente lícita, legalmente válida, pode ser colocado ao juiz. Aí entra a questão da confiança que tem naquela prova e que o juiz deve avaliar. Mas nesse caso, do ponto de vista técnico, a Verifact tem muito mais argumentos de confiança na área técnica do que as outras soluções disponíveis, inclusive a ata notarial. Então é válido, cabe ao juiz avaliar a confiança desse material, e nesse caso a gente tem toda uma construção metodológica para dar essa confiança. E uma novidade recente também, a gente contratou uma empresa de cibersegurança que atende instituições militares, que atende multinacionais, para eles tentarem achar falhas na Verifact que poderiam permitir algum tipo de fraude. Eles não conseguiram encontrar nenhuma falha que permitisse essa fraude. E a gente tem um laudo deles, a gente vai colocar no nosso site nos próximos dias. Show de bola, dá para ver que o negócio é complexo e o apoio técnico, eu diria que já é essencial para qualquer tipo de evidência coletada através de algum tipo de canal digital, um app, um site, algo desse tipo, né? Eu acho que é uma coisa legal falar também, que enquanto a ata notarial também é um grande, apesar de, como eu disse, toda a função do tabelião que ele cumpre, ele tem outras funções que são importantíssimas aí para a sociedade, em especial na ata notarial, ela também costuma ser muito cara. Então, dependendo do estado que você está, no estado de São Paulo, por exemplo, é R$ 440 a primeira página e R$ 227 cada página adicional. Então, é você esperar que o tabelião te atenda, a informação pode ser degradada, ela pode desaparecer. E ainda lá você ter que arcar com um custo alto, isso pode restringir o acesso de muita gente à justiça no final das contas. Às vezes até inviabilizar, né? Exatamente. Então, pela Verifact, hoje a gente está com um valor que talvez a gente ajuste um pouco no futuro, mas não tanto, de R$ 69,00, em que você consegue registrar até 50 imagens de tela, até 30 minutos de vídeo com o áudio que você der play ali, ele vai gravar também, e até 50 megas de download, que aí você consegue baixar anexos de e-mails, baixar PDF, documento. Então, com esse conteúdo inteiro, né, 50 imagens, 30 minutos de vídeo e 50 megas, você paga R$ 69,00. Se a gente fosse falar de uma ata notarial no estado de São Paulo com todo esse conteúdo, ela poderia ficar R$ 6.000, R$ 7.000. A gente ouvia histórias de advogados que davam piruletas para tentar economizar na ata notarial, né? Porque, isso aqui é importante, mas vai ficar muito caro, então vamos deixar de lado e registrar o essencial. Isso é terrível do ponto de vista de material probatório, né? Você não pode ficar economizando fatos ali, porque se houver questionamento no futuro, você pode ficar desprotegido contra aquela questão. Então não se pode falar mais em economizar nesse ponto. A gente tem dado realmente mais acessibilidade e um volume suficiente para registrar provas nessa área.
Legal. Eu vi um exemplo de relatórios aí da Verifact e, de fato, é extremamente detalhado, né? A gente tem não só o registro visual, mas tem detalhamentos técnicos e tudo mais. IP, o que tinha na página, o conteúdo da página, código, um monte de coisa que pra gente que não é da área técnica, que não é perito, é um monte de letrinha e número, mas assim, faz total sentido para quem vai fazer a avaliação para confirmar, né, que de fato aquela evidência estava disponível naquele período de tempo. Porém, nós estamos falando e vivendo uma época onde se fala obrigatoriamente muito sobre LGPD, né? Então, o LGPD está chegando à prática dele no Brasil e aí, considerando que a gente está aí captando e tratando tantos dados, quando a gente fala, né, de busca de evidências digitais, a minha pergunta agora para você é: o que é mais importante, né, para o usuário e para o advogado com relação a essa tecnologia que você oferece? E se você pode explicar um pouquinho, até para deixar o pessoal mais tranquilo, sobre quem tem acesso a esses dados captados, né, em que profundidade são captados esses dados, para a gente entender onde que a gente se encaixa sob a luz da LGPD. Legal. Primeiro, a Verifact não faz invasão de nada, tá? Ela permite que a pessoa colete informações naquilo que ela tem acesso. Então, se ela tiver uma senha, a sua senha, o seu e-mail, ela pode entrar em áreas privadas e registrar informações lá para si. Então, ela não permite de maneira nenhuma você invadir contas de outras pessoas, não é esse a funcionalidade da Verifact. Segundo, assim que as informações são coletadas, se a pessoa tiver algum receio de que aquilo, se por acaso eventualmente vazar, é um problema, ela tem a opção de apagar. Ela pode baixar os relatórios, baixar o que foi capturado e apagar na plataforma. Quando ela apaga na plataforma, isso deixa de existir na Verifact e fica só com ela. E isso não afeta o valor da prova, a validação dela, não afeta em nada o uso daquela prova posterior. Por outro lado, também, de acordo com o nosso termo de serviço, política de privacidade, a gente não abre esses dados para nenhuma pessoa a não ser a pessoa que capturou ou alguém que ela tenha compartilhado. Ou no caso de contas corporativas, a gente tem uma conta de equipe ali, que tem uma conta mestre, que tem um acesso também aos registros dos usuários convidados que fizeram aquilo. Mas a princípio ninguém vê, com exceção obviamente também de medidas judiciais, né, que se caso acionem a gente é obrigado a abrir esse conteúdo. Mas todo ele fica criptografado na Verifact de maneira tremendamente segura. O relatório que a gente fez com a empresa de cibersegurança também não encontrou falhas que pudessem dar chance de algum tipo de vazamento de dados. A gente foi muito preocupado em evitar que isso aconteça. Então, nesse ponto, a pessoa pode ficar tranquila que ela ou confia na nossa estrutura, de que a gente tem essa segurança para evitar esse vazamento, ou ela pode ela mesma remover aquele conteúdo e não dar nenhuma chance para que isso aconteça sem afetar o uso da prova, sem afetar o processo de validação dela de maneira nenhuma. Legal. Importante lembrar aí, você que está ouvindo o nosso Juriscast, que você pode ser que esteja nos vendo ao vivo, né? Ao vivo não, mas nossos rostinhos estejam aparecendo para você no YouTube. Mas o nosso Juriscast também está disponível em outras plataformas digitais, como o Spotify, como o Deezer, como o SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então, se você está gostou do que você viu até agora, por favor, comenta aí nos comentários o que você está achando, o que você está sentindo, o que você sentiu que a gente pode esclarecer ainda mais nos próximos episódios, que outros temas você gostaria de ouvir. Deixa aí as suas estrelinhas, seu joinha, porque nos ajuda a produzir sempre materiais como este, bastante técnicos específicos para que você continue se desenvolvendo enquanto profissional da área jurídica, tá bom? Bom, vamos seguir adiante. A gente falou então sobre a parte técnica, né, LGPD, e quando a gente fala em LGPD, a gente não pode deixar de falar sobre segurança, né? Segurança e prazo, acho que são palavras de ordem para o advogado. O advogado acorda já pensando em prazo e está sempre pensando na segurança dele, dos clientes deles, dos dados que estão consigo, né? No que tange segurança, hoje existe... não sei o quanto a audiência já leu sobre o tema, já viu temas, mas existem algoritmos e ferramentas que conseguem alterar não só a imagem, se citou, né, uma ferramenta que simula
conversas no WhatsApp, por exemplo, mas existem ferramentas ainda mais avançadas de edição até de vídeo, né? Como deepfakes, esse é um termo que está muito, muito em voga e hoje, que é o quê? É você simular um vídeo de outra pessoa, né, de forma artificial. Então, considerando que existem hoje ferramentas tecnológicas que podem, em algum nível, adulterar ou até criar registros digitais que existem ou adulterá-los, como que isso funciona e como que quem vai utilizar algum tipo de captação digital de provas lida com relação a esse tipo de situação? Legal. O termo deepfakes é de falsificações em que geralmente você usa inteligência artificial. Uhum. E o crítico dessa história é que depois que você ensina a inteligência artificial a executar aquilo, ela executa com maestria. Então, os defeitos, né, as falhas que algumas vezes a perícia consegue encontrar, porque ela conta às vezes com a falha humana para encontrar divergências nos materiais, se isso for executado por uma inteligência artificial que foi feita para não errar, a gente vai ter um desafio muito, muito pesado assim, para lidar com isso. E hoje realmente existem essas deepfakes que você consegue trocar o rosto da pessoa e trocar a voz também. E aí, para aquelas que trocam o rosto, a gente tem duas modalidades, né? Aquelas que são pré-processadas, que você tem um tempo maior para processar elas e tratar e corrigir defeitos, e agora vocês têm aquelas que acontecem em tempo real. Então, nessa live que a gente está tendo agora, eu poderia estar usando um algoritmo de deepfake para trocar o meu rosto em tempo real em uma videoconferência ao vivo. Então, isso é um desafio. Mas assim, a gente vai ter que evoluir mais para detectar esse tipo de fraude. Quando a gente fala de provas digitais, a gente fala dos níveis de verdade, né? A gente tem um nível de verdade quando você congela a prova de alguma forma. Você pode colocar na blockchain, você congelou. Você tem um ato notarial em cima, você congelou. Você usou o carimbo de tempo, você congelou. Isso te dá argumento de que aquele material digital existia naquela data, daquela forma. Agora, para dizer que aquilo veio do Facebook, que aquilo veio de determinado perfil, como eu disse, são necessárias metodologias adequadas para essa confirmação da verdade, da origem e do contexto daquele material. Agora, por exemplo, né, se eu uso a Verifact para registrar um vídeo lá no YouTube, eu consigo afirmar que aquele vídeo estava no YouTube, que ele foi publicado por aquele perfil. Agora, se as pessoas que estão lá naquele vídeo são elas mesmas, aí já é outra história. Aí realmente pode ser o caso de pegar aquele material e colocar na mão de um perito audiovisual para que ele faça uma análise da possibilidade daquilo ter sido falsificado, ou se aquela pessoa é ela ou não. Mas é um desafio interessante, porque uma frase de uma pessoa, um especialista nessa área, há 6 meses, falou que era uma questão de meses para criar vídeos indetectáveis. Nossa! Isso, Então, a gente vai ter que lidar com um problema sério aí, porque até então a gente tinha, até 20 anos atrás a gente tinha confiança na print, ela tem sido desconstruída até que meio devagar, né, até hoje. E até então a gente acreditava em vídeos, né? Tinha uma dúvida ou outra que era tirada por os peritos, né, para determinadas análises. Agora, o fato de você estar vendo uma pessoa com o rosto claramente na sua frente ali naquele vídeo vai deixar de ter tanta confiança como tinha no passado. E mesmo a voz, como eu disse, também está sendo possível de falsificar com essa nova tecnologia. Entendido. Então tem um mundo novo que já surgiu e um novo mundo que está surgindo também com o avanço da tecnologia, em especial da inteligência artificial e capacidade de processamento, né? Que bom. Temos muito a aprender e a evoluir junto com esse mundo, né? Deve ter muito advogado nos ouvindo e pensando, se descabelando já. Meu Deus, quanta coisa nova que eu nem sabia que dá para fazer, que está existindo e que vai continuar aparecendo. A minha pergunta agora vai na linha de que existem advogados especialistas em determinados tipos de causas, né? E provavelmente já tem vários advogados que encontram nas suas contrapartes o uso de evidências digitais, né? Print do WhatsApp, print de e-mail, sei lá. Você, como especialista, né, nesse tema, existe algum tipo de análise ou validação para
ajudar esses advogados que utilizam, ou em especial que se deparam com esse tipo de prova digital para refutá-las facilmente, ou para, assim como você, o serviço que você presta, né, ajudar a que isso não aconteça consigo? Legal. Eu vou juntar dois conceitos que eu já comentei, então. O primeiro é que é preciso procedimentos para se ter argumentos. Uhum. Segundo, de que você precisa ter determinadas situações avaliadas para poder fazer a afirmação sobre elas. Então, se houve um procedimento para evitar a contaminação, espelhar a situação, você pode dizer que aquele material veio daquela origem e daquele contexto. Se não houve, isso pode estar aberto a um questionamento de que, olha, não foram tomadas as medidas segundo normas nacionais e internacionais para se evitar contaminação ou fraude. E considerando a possibilidade de fraude bem latente nessa situação, como que a gente lida com isso? Como que eu audito essa prova? Como que eu coloco na mão de um perito para avaliar o conteúdo original e dizer que aquilo está ok, é fiável ou coisa parecida? Se você não tem auditabilidade na prova e não foram tomadas as medidas necessárias para se evitar a contaminação, você tem uma situação quase insustentável ali, que de repente pode estar aberto ao questionamento. Ainda assim, como eu disse, mesmo usando as metodologias adequadas, você tem uma limitação do que você pode afirmar. As metodologias usadas na preservação te dão a origem ou contexto, mas talvez seja o caso seja necessário você ter metodologias de análise do conteúdo para poder afirmar que aquela pessoa é ela mesma, de que o local era aquele. Então, você tem que fazer uma construção argumentativa em cima da prova. E se você está do outro lado e não viu isso lá, aí você pode entrar com argumentos. Falar, olha, não foram tomadas as medidas necessárias. Como que eu audito? Se não tem como auditar com perícia técnica, não vai sair nada conclusivo disso, como que eu me defendo? Tem essa afirmação que a pessoa está fazendo, que a pessoa é ela no vídeo, mas não há procedimentos que confirmem isso, ou não há argumentos adicionais ali que tendem a confirmar essa informação. Então tem que trabalhar, da mesma maneira que você tem que construir, fazer a construção argumentativa do seu lado, você pode também avaliar a construção argumentativa do outro lado, sempre buscando por procedimentos ou por argumentos adicionais que confirmem as dúvidas sobre aquela prova. Legal. Infelizmente, a gente já vai chegar daqui a pouquinho no final da nossa conversa, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu quero fazer para você, que tem uma delas, a próxima que eu vou lhe fazer, ela tira um pouquinho o foco agora do advogado, tá? Obviamente, né, em todo lead nós temos duas partes envolvidas e que podem ou não utilizar esse tipo de evidência de forma digital. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta sobre uma terceira parte que também está sempre envolvida, que são os juízes, né, digamos, o tribunal em si. Você entende que a utilização, o entendimento, né, e a consideração da validade desse tipo de evidência digital, provas digitais, já é comum, já é um entendimento claro dos juízes, ou ainda é um tabu, eles ainda estão aprendendo a lidar com esse tipo de informação? Olha, a gente já ouviu várias situações, a gente já ouviu juízes significativos falando que esse tipo de solução tecnológica é muito bem-vinda, porque quando também você torna mais acessível, você está facilitando a justiça, que é o principal objetivo do setor judiciário. Por outro lado, a gente vê também juízes que às vezes continuam num patamar ainda um pouco antigo, eles não estão procurando se atualizar, e principalmente que são muito carregados com a história da fé pública, né? Sem observar os outros aspectos ali envolvidos na confiança da prova. Então a gente vê algumas situações em que o juiz ainda precisa se atualizar um pouco. Eu espero que o judiciário também tome essa iniciativa de se atualizar, porque os advogados nos últimos 2-3 anos estão muito esforçados para se atualizar nessa área, e como você disse, não tem área que não envolva a área digital, né, hoje. É verdade. Qualquer coisa tem um pé. E de outro lado, sim, a gente vê juízes que entendem o conceito, que entendem essa necessidade dos procedimentos adequados e que realmente veem que o futuro é isso, né? A gente tornar mais acessível e melhor.
no final das contas. Mas a Verifact, a gente está no ar desde janeiro do ano passado e demoram para surgir as jurisprudências, né, até então, mas a gente tem tido muitas relações positivas, né, uma relação positiva. A gente teve alguns casos de aceitação que já foram julgados em primeira instância, mas a gente teve também um projeto piloto com a Polícia Civil do Paraná, que apesar de ter fé pública, já sabiam que isso não era tão suficiente assim e começaram a usar a Verifact como um apoio para o NuCiber e para a Delegacia da Mulher. A gente também está fechando um projeto piloto com um Ministério Público de um estado do Nordeste que quer colocar a Verifact na mão de vários promotores para que eles registrem de maneira mais rápida as fake news na próxima eleição. Também vai ser um projeto piloto bem interessante. Aí, enfim, a gente está cultivando essa credibilidade no mercado, mas o que sobra são argumentos realmente muito embasados para poder levar a Verifact para frente no meio judiciário. Legal, eu não podia também deixar de comentar que, assim como você comentou, essas boas parcerias aí que já estão, digamos que, popularizando esse tipo de uso de evidência, no ProJuris para escritórios também a gente está desenhando uma parceria com a Verifact para que você, através do seu ProJuris, você consiga, em determinada pasta, fazer a captação da evidência e salvar lá dentro do seu ProJuris essa evidência para uso ao longo aí do seu processo. Então tem algo bem legal aqui para quem já é cliente do ProJuris para escritório, né? Bom, vamos para a nossa última pergunta, então. Eu gosto sempre de ajudar a nossa audiência. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre a utilização e a busca, captação aí de evidências de provas digitais, para quem quer saber um pouquinho mais sobre o Alexandre Munhoz, sobre a Verifact, como é que faz para estudar sobre o tema, descobrir aí mais detalhamento sobre isso? O que você recomenda? Legal. A gente, na verdade, fez a Verifact para ser o mais independente e fácil possível. Se a pessoa entra no site, ela vai ter vários tutoriais que explicam como coletar provas digitais na plataforma e em várias redes sociais que são mais comuns. A gente tem no nosso site também uma página de fundamentação, que tem lá uma fundamentação jurídica, os relatórios técnicos de avaliação da ferramenta, inclusive esse novo relatório da empresa de cibersegurança vai estar lá nos próximos dias. Mas assim, a gente fez para realmente ser muito fácil e geralmente a gente não precisa explicar mais. A pessoa entra no site, vê os tutoriais, inclusive o laudo, ele tem uma explicação bastante completa sobre a metodologia usada. Aproximadamente 8 ou 9 páginas do relatório técnico tem a explicação do que é feito e como que é feito dentro da Verifact. Então é bastante transparente nesse sentido. Então, se a pessoa entrar e usar, eu tenho certeza que ela já vai entender o que a ferramenta faz e quando ela olhar o resultado, ela vai ver o quão completo que é isso também. Legal, esse foi mais um episódio do seu Juriscast, hoje falando sobre captação e uso de provas digitais. E com vocês, um especialista, quero agradecer imensamente, meu nome, Thiago Facchini, em nome da audiência do Juriscast. Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar conosco um pouquinho do seu tempo e, acima de tudo, do seu gigante conhecimento. Que bom, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha agregado mais de conhecimento, que vejam também que as inovações, tem muitas inovações surgindo, cabe a eles, aos técnicos avaliarem, mas há muitas inovações maravilhosas que podem tornar a vida dos advogados mais interessantes, e nem toda Lautec fala de substituir advogado, né? Exatamente, aqui a gente comprovou que é o que? Apoio, né? Tem muita Lautec de apoio que tem a ver com tornar o trabalho do advogado melhor e mais efetivo, e a gente é uma delas. Então estamos ambos juntos nesse mundo aí nessa busca por eliminar ineficiências do mundo jurídico. Quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final de mais um episódio. Se você gostou do conteúdo aqui que o Alexandre trouxe pra gente, se você aprendeu algo com esse conteúdo, por favor, comenta aí o que você achou, compartilha com seus colegas. Tem algum colega seu, advogado, que utiliza ou precisa utilizar esse tipo de serviço? Compartilha esse episódio com ele. Dê aí as estrelinhas conforme você considera relevante, dê o curtir ou não curtir. Compartilha com a gente o que você achou desse conteúdo para a gente continuar produzindo mais e mais episódios do Juriscast, cada vez mais ricos,
para você, tá bom? Então, obrigado a cada um aí dos entusiastas da inteligência jurídica. Lembre-se que esse episódio tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, tá na Apple Podcast, no Google Podcast, tá disponível onde quer que você tenha internet, você consegue consumir o conteúdo jurídico do Juriscast para que nós todos continuemos evoluindo e nos tornando profissionais jurídicos cada vez melhores. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.